Agora voltar para o estudo, voltar para essa parte também tão necessária para nós, que é o estudo, que é o reavivamento, vamos dizer assim, dos ensinamentos do nosso Mestre amado Jesus. Por isso nós nos encontramos todos reunidos aqui nessa noite. Então, nosso propósito é continuar estudando. E hoje, para o nosso tema, nós somos convidados, nós vamos relembrar um pouco, vamos dizer assim, o senhor Allan Kardec. Então, o título hoje, agradecendo a todos vocês pela presença e dando um boa noite assim, bem caloroso. Nós hoje recebemos um convite para falar de Allan Kardec, aprendiz e mestre. Interessante. Ou então Kardec vive, como a Sandra mesmo gostou de intitular. Kardec vive. Então vamos relembrar um pouquinho toda essa proposta que o senhor Allan Kardec trouxe para nós, precisamente 1857, com a primeira edição do Livro dos Espíritos. Mas nós vamos nos lembrar que Allan Kardec foi um codinome, pseudônimo. O seu nome realmente é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Esse codinome, esse pseudônimo de Allan Kardec, ele assim o quis assumir, porque ele era então da memória de uma reencarnação sua como druida, que era um druida. Aí Allan Kardec trouxe então para essa experiência reencarnatória, onde então nasceria no ano de 1804, 3 de outubro de 1804. E aí veio a falecer em 1869. Então ele contava 65. Correto? Os matemáticos de plantão, me ajudem. 65 de idade. Aos 50 anos é que o senhor Allan Kardec começou a sua tarefa, sabiam? Olha, vocês verem, nunca é tarde para começar. Começou aos 50 e aí ele teve apenas 15 anos para fazer tudo aquilo que ele fez e mostrou para nós. Que foi a primeira edição do Livro dos Espíritos. A primeira edição do Livro dos Espíritos contava com 501 questões. E aí ele teve como médium auxiliar Hermance Truffaut, porque Kardec mesmo, a mediunidade que o senhor Allan Kardec se servia era da intuição, da inspiração. Então ele, por assim dizer, não era um médium audiente, clareaudiente, ou vidente, clarividente. Ele tinha uma intuição e contava com o auxílio, então, principalmente dessa médium, Hermance Truffaut, que era uma jovem até então, para fazer todos os seus trabalhos. Tinha aquele espírito amigo também, que sempre o auxiliava na questão da intuição, daquilo que ele ouvia. Tem também essa ajuda. Mas depois chegou realmente a edição com 1019 questões. Mas se a gente for perceber e passar a estudar novamente o Livro dos Espíritos, ele conta com mais do que 1019 questões. Porque muitas delas têm subdivisões A, B, C. Então, assim, se a gente for contar mesmo e individualizar, serão muito mais questões. Né? E era assim, eu fico a imaginar para uma pessoa organizar que seja 501 questões inteligentes, ele tem que ter conteúdo, ele tem que ter conhecimento. Há uma frase que a gente ouve bastante que diz assim: o que move o mundo não são as perguntas, são as respostas. Mas para que as respostas possam mover o mundo, trazer à baila
assuntos interessantes, as perguntas devem ser interessantes também. Elas têm que ter sentido, elas têm que ter conteúdo. Então a gente percebe isso. Para Allan Kardec, que era professor, agora a gente vai lembrar um pouquinho, depois a gente volta na questão do desencargo, mais ao final. Mas a gente vai lembrar como primeira coisa, o seu nome, né, sua data de nascimento. Nós vamos lembrar aqui que ele nasceu em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804, filho do juiz Jean-Baptiste e Antônio Guivaio e de Jeanne Louise Bruamel. Eles eram descendentes de antigas famílias católicas. E ele, de Lyon, esses seus pais, e ele fora também criado no protestantismo. Alguém já leu a questão da reforma luterana? Então ele tinha essas questões também com ele. Então, olha só, por isso que a gente fala que Kardec tinha conteúdo, tinha conhecimento. E desde essa experiência reencarnatória sua como druida, ele conseguiu ali também uma bagagem boa, que eles acreditavam na reencarnação. Então ele já trazia aquilo com ele, já era envolvido com as questões espirituais. A gente percebe aqui que eles dizem isso, que desde muito jovem ele tinha essa inclinação para o estudo das ciências e filosofia. Então, como professor, a gente vai lembrar aqui o Espiritismo, ele tem um tripé que o sustenta. Então, ele tem 3 aspectos: científico, filosófico e religioso. E olha para a gente perceber que ele dominava isso. O aspecto religioso, que vem trazer a moral do Cristo, rememorar. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma reminiscência dos evangelhos contidos na Bíblia. Evangelho de João, Mateus, Lucas e Marcos. E aí vai trazer na linguagem espírita, para que a gente possa entender então as palavras mesmo do Cristo. Eu vou ao Pai, vou rogar a Ele que vos envie outro Consolador, que vos dirá muito mais do que eu estou dizendo. E realmente, o Espiritismo, então, depois que for decodificado pelo Sr. Allan Kardec, ele vai levantar, por assim dizer, o véu que cobria algumas verdades. Então, ele retira o véu e aí essas verdades vão ser expostas. Então, o Espiritismo vem dizer mais profundamente o que o mestre dizia, muitas vezes por parábolas. Ele trouxe essa explicação. Então, ele entendia disso. Foi levado para o famoso Instituto de Educação chamado Pestalozzi, lá em Yverdon, na França, na Suíça, aliás, desculpem, na Suíça. E com esse mestre Pestalozzi, ele aprendeu muita coisa, porque tem o método pestalozziano, que é um método pedagógico, altamente didático. Pestalozzi, lá em Stans, ele cuidava de crianças no colégio. Essas crianças ficavam com ele durante o dia, passavam o dia com ele e iam para suas casas à noite. Então, praticamente essas crianças dormiam apenas em suas casas. No outro dia, quando elas chegavam no colégio, elas chegavam carentes, elas chegavam muitas vezes com as suas cabecinhas, com piolhos. Já leram isso? A carta de Stans? Gente, e essas crianças ficavam ali aos cuidados dele. Então, Pestalozzi passava essa educação para eles e também ao ar livre. E aí eu fico a imaginar esse método pedagógico de Pestalozzi. E a gente está surgindo aí um novo modelo de educação, daqui a pouco eu me lembro o nome, que me fez lembrar
do método de Pestalozzi, que fazia essa educação ao ar livre, aproveitava o conhecimento, o canal de aprendizagem de cada aluno. Então, era interessante, podia subir nas árvores. Waldorf, lembrei. É um novo método de ensino. Se preparem, 2025, esse método chegará nas escolas de Araxá. E as crianças irão para essa escola com esse método e eles vão aprender subindo em árvores, desbravando o seu conhecimento. Isso é muito interessante. E é a forma como o senhor Pestalozzi trabalhava. E Kardec, então, era aluno dele. E ali ele vai estudar nesse colégio de Liverpool e vai se formar pedagogo em 1824. Então ele nascera em 1804, então ele se formou com 20 anos. Obrigada. 20 anos. Ele já estava formado. Olha só que trajetória. Após então ele retornar para Lyon, ele vai dominar então as línguas. Ele era poliglota, entendia de vários idiomas: alemão, inglês, holandês, italiano, espanhol, além de traduzir para o alemão várias e diversas obras didáticas da educação. Era tradutor também e dominava o francês, enfim, sabia muitas línguas. Depois, em 1828, já formado, já começando ali a sua vida didática, em 1828 ele vai se encontrar com a sua esposa, Amélie Gabrielle Goudet. Fundou ali também um grande estabelecimento de ensino e ele passou então a lecionar. Em 1830, então é uma pessoa dinâmica. Kardec tinha um espírito altivo, dinâmico. Eu costumo dizer assim, que ele dava uma riqueza para os seus dias, para a oportunidade reencarnatória. Aproveitava bem os seus dias, as facilidades que ele tinha, né, como professor, como cientista, enfim. Então ele aproveitava bastante. Então ele vai alugar uma casa na rua Sèvres, onde ele iria oferecer ali palestras e cursos gratuitos. Porque o interessante era que o ensino continuasse a sua trajetória, a sua missão. Então ele dava esses cursos gratuitos de química, física, anatomia comparada, astronomia e etc. Opa. Então era um amigo, uma pessoa bastante estudiosa. Ele vai tornar-se membro de várias sociedades eruditas, entre elas a Academia Real de Aras, e que em 1831 lhe concedeu o prêmio de honra por um ensaio intitulado, olha, avançando sempre, qual é o sistema de estudo mais em harmonia com as necessidades da época? Então esse é o que ele defendia. Publicou diversas obras educativas. Então aqui a gente fala um pouco da sua biografia, para depois a gente entrar na questão do Kardec como aprendiz. Então, educar é um ato extremamente valoroso para quem é professor, para quem gosta de aprender para ensinar, porque quem aprende e ensina, aprende de volta. Essa é a grande virada de toda a questão dessa metodologia. Todo professor, quando ele ensina alguma coisa, ele aprende muito mais, porque o aluno dá o feedback, devolve para o professor, sobretudo quando o professor tem a humildade de reconhecer que ele não é mais que os seus alunos, não é, minha amiga? Não, eu não sou mais, eu não sou melhor que nenhum de vocês que aqui se encontra.
O que eu sou? Uma estudante do Evangelho, sou professora, tenho formação, né, no magistério, mas eu tenho curiosidades, gosto de aprender. Mas a troca com vocês é o mais importante, para a gente aprender juntos, para a gente desbravar aquilo que a gente deve saber juntos, porque saber é muito importante para a nossa vida. Ter contato, ter conhecimento, porque isso nos garantirá, em qualquer lugar onde nós estivermos, se nós formos convidados a falar sobre alguma coisa, a gente vai saber. Porque a gente estuda, porque você lê, porque você ouve. E isso é muito bom para todos nós. Então, a educar é uma ação primária, elementar e essencial à ação humana. Em O Livro dos Espíritos, na questão 917, Kardec vai perguntar às entidades venerandas qual é o meio de se destruir o egoísmo. E é uma resposta grande que ele faz aqui. E eu quero destacar aqui uma fala dele quando ele diz assim, que a educação convenientemente entendida, ela constitui a chave do progresso moral. Então, quando ele, aqui na questão, na resposta, ele diz assim: quando se conhecer a arte de manejar caracteres, assim como tem a arte de manejar inteligências, nós vamos alcançar o progresso moral. Porque o progresso moral é ele que sustenta a nossa caminhada. Porque o que é a moral? Ele pergunta para os espíritos, eles dizem: é a regra de bem proceder. Então, você procedendo bem, onde você estiver, no seu trabalho, num local de lazer, num clube, onde você estiver, se você tem uma moral desenvolvida, você sabe entrar e sair, sem se, como que é a palavra que o Paulo usa? Sem se corromper. Lembra? Paulo diz assim, que a gente deve aprender a entrar e sair para não se corromper. Corromper o quê? Os princípios morais, ético-morais, evangélicos. Mas adaptar todo esse conhecimento à sua conduta. Porque é a nossa conduta que fala sobre nós. É a nossa conduta. Mesmo que eu não expresse verbalmente onde eu estou indo, mas o meu corpo fala, as expressões denotam a minha natureza. Entendem? Então a gente precisa, igual ele falou, quando a gente aprender a arte de manejar caracteres, o que caracteriza a personalidade. Se é uma pessoa nervosa, se é uma pessoa calma, se é uma pessoa condescendente, indulgente, caridosa, atenta, humilde, atenciosa, firme nas suas falas, nas suas questões. Então ele diz para a gente tomar esse cuidado. Porque o vocábulo educar, a palavra educar vem do latim, educere. O que significa? Tirar de dentro, igual ele diz aqui. Tirar de dentro ou direcionar para fora. Não tem como nós, por exemplo, numa escola convencional, nós apenas ministrarmos estudos, conteúdos, sem que esse feedback, essa devolução não seja dada, porque o objetivo não terá sido alcançado. Então, por isso, nós vamos passar para uma avaliação, para testar os conhecimentos daquele educande. Então, é importante retirar de dentro aquilo que ele tem, porque todos temos a capacidade
de aprender, de formar o seu saber, entendem? Essa é a proposta grande da educação. É essa formação do seu saber. Porque é o que vai te acompanhar. Não é a professora que vai te acompanhar, é o seu saber. Essa passagem pelas escolas, esse contato com o conteúdo, com o conhecimento, isso é necessário. Mas a partir dali é o seu saber. É como nós pais, nós trazemos os filhos que são de Deus para a nossa guarda. E ali nós vamos passando todo um arsenal de informações, de condutas, que é da prática mesmo de pais, porque os pais são tutores, a missão deles é encaminhar essa alma para Deus, encaminhar essa alma para a sua vida importante aqui na Terra. Então oferecemos escolas, oferecemos alimentação, enfim, tudo. Mas quando o filho cresce, cria asas, ele vai fazer o quê? Vai voar, não é, gente? Vai voar, meu Deus. E a mamãe fica no ninho, vazio. Mas é importante isso. É importante esse voo para os filhos. Porque eles precisam aprender. E quando do reino animal a gente percebe algumas raças que soltam seus filhinhos, mas ficam de longe, sem que os filhos saibam, monitorando se estão aprendendo realmente. Outro dia eu vi um animalzinho que a mamãe estava percebendo de longe se ele dava conta de pegar o próprio alimento. Eu esqueci o animal, que ele tinha que furar o gelo para pegar o alimento lá dentro da água. Então é assim, o conhecimento, ele é uma riqueza para o Espírito, para nós encarnados aqui, porque dele nós poderemos fazer uma bagagem para nós. E onde nós formos, essa bagagem é o nosso patrimônio. É o que é nosso de verdade. É a nossa bagagem espiritual. Aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente consegue aplicar na nossa vida. Então, para Kardec, é muito importante a questão da educação. Nesses moldes, né, que ele preconiza tanto. Essa lutar pensar sobre as razões pelas quais o codificador da mensagem de Jesus era um professor e era um cientista. Então a gente vai começar a pensar nessas razões, né, que ele tinha para poder codificar, decodificar, organizar. Quando nós vamos fazer uma leitura e passar pelo Pentateuco kardeciano, que são as 5 obras básicas, a gente vai perceber que ali o ensino, ele é encadeado, ele é gradativo assim, né? Que o primeiro livro é o Livro dos Espíritos, a gente começar a tomar conhecimento do que é o Espiritismo, enfim. Depois vem o Evangelho, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese. Para a gente ir concatenando gradativamente o conhecimento dessa proposta que o Espiritismo trouxe. Então, Kardec, o senhor Hipólite, ele foi o decodificador. Há uma frase, uma pergunta, se não me engano, feita Emmanuel, que diz assim: mas e se Kardec não existisse? Aí eles responderam: teria que ser outro, mas teria que ser um. Tinha que ter uma pessoa em que eles pudessem confiar, porque no caso dele, quando ele começou a tentar os fatos curiosos, ele ficou sabendo, por exemplo, do fenômeno das mesas girantes, que era uma festa que ficava acontecendo ali
E as pessoas iam, porque as mesinhas se levantavam, as mesinhas andavam, falavam, as mesinhas dançavam. Ele falou, pensou, mas mesa dançar, é estranho. Ele foi lá para comprovar. E ele começou a participar desses eventos, dessas festas. E ele foi até lá. Só que no dia que ele foi, ele disse assim, ó, que ele pensou, há que se ter uma inteligência por trás dessas mesinhas, porque sozinhas elas não iriam fazer isso. Aí ele disse, olha, se tiver uma inteligência por detrás dessas mesinhas, dê 3 batidas. E as 3 batidas foram dadas. Então ele comentou, ele falou, opa. Tem o fenômeno de Hydesville, aquelas meninas que eram evangélicas. Eram jovens, eram evangélicas, não tinham conhecimento de espiritismo, mas elas ficavam a ouvir batidas no sótão, conversas. E isso as incomodava. Incomodava todas elas. E aí ele também foi lá para saber. E o que estava acontecendo? Um mascate que morava na casa antes deles, faleceu, desencarnou e foi para o sótão. Então isso, antes, era a maneira, a semelhança de os espíritos poderem dizer, nós estamos aqui, nós chegamos. E daqui para frente agora a gente vai começar uma nova vida, porque nós existimos. Era meio parecido assim. Então é interessante. E a doutrina espírita, ela foi decodificada pelas mãos de um professor que acreditava plenamente nas múltiplas possibilidades da humanidade. E ele era possuidor de uma mente e de um coração abertos para aprender novas coisas constantemente, totalmente despido de qualquer vaidade. E ele se coloca ali à disposição da ação dos bons espíritos, sem perder de vista os princípios éticos e científicos, que sempre foram a sua experiência educacional. Então, como os seus princípios ali experienciados na religião católica e também no protestantismo, e também para a sociedade da sua época francesa, eles queriam uma educação que igualasse a todos, que todos tivessem direito. Então ele tinha essa questão com ele. E ele carregava esses princípios, ele levou esses princípios para os seus estudos, muito sérios, e conseguiu então decodificar. Kardec vai iniciar os primeiros contatos com os espíritos, como eu disse, a partir dos 50 anos, demonstrando que, independentemente das vidas pretéritas, é essencial, é importante, é básico ao espírito um tempo de aprendizado e maturação de seus princípios, que somente serão adquiridos. Aí ele vai levantar aqui, ó, 3 condições interessantes para nós. A leitura é um caminho que a gente tem para poder, então, acompanhar os estudos, aprender, leitura. A experiência reencarnatória, porque todos aqui estamos reencarnados, e da convivência com os outros. Por quê? Porque Deus, quando nos criou como seres gregários, para vivermos em sociedade. Então, caso eu não queira viver em sociedade, primeiro que eu vou estar dizendo não para Deus. Eu não quero viver com esse povo, quero viver sozinho. Então, já está fugindo da regra, porque nós nascemos para viver
em sociedade, para aprendermos uns com os outros, para doarmos mutuamente uns para os outros, aprendermos juntos, dividirmos o conhecimento. Para isso nós fomos criados. E ele, em 1828, ele vai declarar assim, que todo mundo fala da importância da educação. Todo mundo fala. Mas para a maioria, esta palavra tem um significado extremamente vago, porque ainda não sincronizou. É o que a gente disse há pouco, que é essa arte, né, de aprender a manejar caracteres, não só inteligências. Eu quero trazer aqui para nós também, que me chamou a atenção, algumas curiosidades do Sr. Allan Kardec. Primeira coisa, essa aqui é novidade até para mim, fazendo as pesquisas, olha só, ele escrevia todos os livros básicos do Pentateuco, da doutrina espírita, à luz de velas. Não existia energia elétrica. Gente, é ruim a luz de vela? Não, porque houve um tempo que nós necessitamos de uma luz de vela, mas a luz de vela exige um pouco mais dos nossos olhos, concordam? Não é? Ele escrevia esses livros básicos à luz de velas, escrevendo página por página, e olha só a diferença, todos os dias, após o jantar. Por quê? Porque durante o dia ele trabalhava, ele lecionava. E eu acredito que isso ia até altas horas da noite. E outra coisa, ele escrevia usando aquelas canetas tinteiro. Alguém se lembra das canetas? Tinha um depositário assim, com a tinta. Aí tinha que ir lá com aquela caneta, aquela pontinha, e aquilo vinha pingando. Tinha que saber escrever com a caneta tinteiro, né? Era difícil. E ele escrevia, ó, aquelas que doavam o papel no qual a gente escreve. Lembra? Usei muito. Usou? Não, eu não me lembro de escrever com elas, mas eu já sabia. Eu tinha uma... Era difícil? Ela tinha uma Parker. Quem tinha Parker era uma marca da caneta, né? Ela tinha uma bombinha, você enchia a bomba. Essas já eram modernas, mais modernas do que na época do Kardec. Que era naquela época ele colocava lá e escrevia, né? Mas depois já veio, na minha época, já aquela que tinha um carregadorzinho na própria caneta. Ele tinha dentro dela tinha uma borrachinha, né? Uma mole, aí a gente enchia ela e escrevia. Era muito bom. Era muito bom. Não, a letra é fantástica. Existe até hoje. Existe até hoje, né? Se a gente for procurar. E ele escrevia nisso, ó. Só que ele manchava muitas vezes ó, o papel de tinta. Naquela época, o ano 1857, não havia luz elétrica e só se usava velas à noite. E como também não havia canetas esferográficas, todo mundo usava caneta tinteiro. Então, esse aqui, que a gente vai caminhando com as pesquisas, eu encontrei mais esse dado, é uma curiosidade, né? Demonstrando que os fatos erroneamente qualificados de sobrenaturais se acham submetidos às leis. Kardec os incluiu na ordem dos fenômenos da natureza, destruindo assim o último refúgio do maravilhoso e um dos elementos da superstição. Porque eles pensavam, nossa, mas se está ouvindo vozes, isso é superstição, isso é imaginação. Então ele tinha que realmente estudar para comprovar aquilo, né? A existência dos espíritos em outro plano. Então isso foi interessante. Eu achei aqui muito bacana falar disso. Agora tem uma outra coisa aqui que eu trouxe também para a gente estudar, que é uma carta que o senhor Allan Kardec recebeu. Porque
Ao tempo de Kardec, como hoje, não era muito diferente. Ele tinha dificuldades financeiras, né, para levar adiante as suas pesquisas, os seus livros. Então, esse dia ele estava meio desanimadinho. Era um sábado de manhã. Isso é Hilário Silva que conta. Então, era de manhã e ele estava ali desanimadinho, porque não tinha dinheiro para dar continuidade aos seus projetos, aos seus trabalhos. E olha o que aconteceu. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, naquela triste manhã de abril de 1860, 57, o Livro dos Espíritos veio à Lua, 1960. 3 anos depois, olha o que aconteceu. Estava exausto, acabrunhado, fazia frio. Muito embora a consolidação da Sociedade Espírita de Paris e a promissora venda de livros, escasseava o dinheiro para a obra promissora, gigantesca, que os espíritos superiores estavam a passar para ele. Lhes havia colocado nas mãos. E a pressão aumentava. Não posso sair daqui sem contar o motivo da morte dele. Missivas sarcásticas eram cartas que chegavam para ele. Muitas delas zombando do trabalho dele, desacreditando-o, não, isso não existe, isso é balela, enfim. Missivas sarcásticas avolumavam-se à mesa. Quando mais desalentado se mostrava, chega a paciente esposa amigo dele. Porque, olha, eu vou falar assim, cada marido tem a esposa que merece. Cada esposa tem um marido que merece. Com certeza. Não adianta, nem mais nem menos. Né? Nem mais nem menos. E essa Amélie Goudet, ela era a continha para o Allan Kardec. Não tiveram filhos, porque os filhos dele eram os livros. Os livros. Ele os gestava, depois ele trazia para nós. Então, assim, ela era paciente e, às vezes, para estar ali lidando com ele, um homem que tinha que ter a cabeça, né, sempre boa para mexer com tudo aquilo, né? Então, ela chegou ali, a senhora Amélie Goudet, a doce Gabi, como era chamada, a entregar-lhe certa encomenda cuidadosamente apresentada. Era um embrulho muito bem feito. E o professor vai abrir o embrulho, encontrando uma carta singela, e leu bem assim: Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Me lembrei das cartas antigamente. Não é? Escrevia bem assim. Quando era para a mamãe falava, a sua bênção, primeira coisa. Com a minha gratidão, dizendo ele, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe antes de tudo prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade. Então eu estava agradecendo e pedindo para ele, continua sua tarefa, né? Pois tenho fortes razões para isso. Sou encadernador desde a meninice, trabalhando em grande casa desta capital. Há cerca de 2 anos casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria tudo normalmente, tinha alegria, tinha esperança, quando no início deste ano, de modo inesperado, minha Antoniette partiu desta vida, levada por sorrateira moléstia. Olha que está confiando ao senhor Allan Kardec. Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem, do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas de nosso século, resolvera seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. A prova da separação vencera-me e eu não passava agora de trapo humano. Faltava ao trabalho e meu chefe, rude e ríspido,
ameaçava-me com a dispensa. Minhas forças fugiam. Namorara diversas vezes Lucena, que é um rio, e acabei planejando o suicídio. Seria fácil, não sei nadar, pensava. Sucediam-me noites de insônia e dias de angústia. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a ponte Marie. Olhei em torno, contemplando a corrente. E ao fixar a mão direita para atirar-me, toquei um objeto ao olhar que se deslocou da amurada, caindo-me aos pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedecera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça do poste vizinho, pude ler logo no frontispício, entre irritado e curioso. Esta obra salvou-me a vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. A. Laurence, deve ser alguém que já tinha lido a obra. Estupefato li a obra, O Livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem, volume esse que passo às suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprouver. Ainda constava da mensagem agradecimentos finais, a assinatura, a data e o endereço do remetente. Então ele estava voltando para as mãos do Sr. Allan Kardec a maneira de quê? De reforço, de incentivo. Este livro salvou a minha vida. Eu espero que ela salve a sua também. Ele estava esperando ouvir isso. Ele estava esperando ouvir isso. Então, o codificador desempacotou então o exemplar do Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo e na página do frontispício, levemente manchada, leu com emoção, não somente a observação ao que o missivista se referia, mas também outra, em letra firme: salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram na sua publicação. Assinou Joseph Ferrier. Então, a partir daquele dia, ele então não mais pensou em dar cabo de sua vida, porque ele entendeu, ele encontrou consolo nas perguntas, nas respostas, em tudo que a obra trazia, na verdade. E assim, o Sr. Allan Kardec veio então a desencarnar no ano de 1869, vítima de um aneurisma cerebral. Mas completou a sua obra. E outra coisa, ele deixou 12 volumes que se intitulam A Revista Espírita, que ela fora organizada e são revistas com matérias vindas de várias partes. Tem muitos contos ali, muitos relatos, às vezes, de espíritos. Por exemplo, na revista de 1858, se não me engano, salvo engano, há uma matéria sobre, que traz uma pergunta: as mulheres têm alma? Não, elas são ambulantes, elas são ETs. E ali ele vai explicar direitinho: elas têm alma. E que alma? Elas são espíritos encarnados num corpo feminino. Porque Deus não criou homens e nem mulheres. Deus criou espíritos, que ora teriam experiências no corpo físico masculino, ora teriam experiências no corpo feminino. Dependendo aí da necessidade do aprendizado e do motivo, do histórico reencarnatório de cada espírito. Então é isso. Allan Kardec, aprendiz e mestre, decodificador da doutrina dos espíritos. Então, viver e estar sempre com Kardec no coração
né, com esse preito de gratidão a Ele pela colaboração que Ele trouxe para nós. Uma boa noite. Obrigado. Jesus. Muito obrigada.